Eu quero falar com vocês nessa manhã sobre estar convencido. Estou convencido. Parece, se a gente olhar pelo lado pejorativo da palavra, parece que estou enganado, estou ludibriado, Mas se nós olharmos pelo lado positivo da palavra, eu estou convicto, eu tenho certeza, eu tenho minhas convicções. E o interessante é que eu estava orando e Deus me trouxe essa palavra, e alguém que usava muito essa frase era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em diversas vezes, se você procurar nas escrituras, você vai encontrar no mínimo aí umas 8 a 10 referências, onde através das epístolas, ele dizia: eu estou convencido, eu estou convicto, eu tenho certeza. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Se você abrir a palavra de Deus lá no livro de João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3. Lembre-se que nesse capítulo nós temos, logo no começo do capítulo, nós temos Nicodemos, um mestre da lei, indo procurar Jesus, até elogiando Jesus, falando: Senhor, eu sei que Deus é contigo, porque ninguém pode fazer sinais se Deus não for com ele. E aí ele dá aquela bajulada, dá aquela adulada em Jesus, e ao invés de Jesus agradecer ou retribuir o favor, Jesus vai de uma maneira direta, clara, incisiva, e diz: ninguém. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, versículo 5: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne, versículo 6, é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Olha que interessante. Fica a lição de casa para você ir ler na sua casa depois, o Evangelho de João, capítulo 3. Você vai ver Nicodemos, um mestre da lei, um homem sábio, indo procurar Jesus à noite, já justamente para ninguém ver ele próximo a Jesus, para ninguém falar mal dele. Jesus era tido pelos mestres, pelos fariseus e pelos líderes religiosos, também saduceus e outras vertentes, como um revolucionário, um homem que estava ali para causar bagunça. Então Nicodemos o procura, dá aquela elogiada, dá aquela adulada em Jesus, bajula ele um pouco, e Jesus vai muito claro: Nicodemos, o negócio é o seguinte: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos literalmente tem a sua cabeça implodida com essa informação. E se você continuar lendo o capítulo depois, lição de casa, mais uma vez eu aviso, você vai perceber que Nicodemos entrou em paranoia e falou: Jesus, mas como? Como que eu vou nascer de novo? Acaso eu, velho, posso voltar para o ventre da minha mãe? Como que eu vou nascer de novo? Jesus antecipadamente já disse: o que é nascido da carne é carne, o que é corpo, não vai nascer de novo. O que é nascido do Espírito e da água, esse sim, esse nasce de novo. O interessante é que, se você ler todo o capítulo, a impressão que nos passa é que Nicodemos não entendeu. Jesus ainda fala: eu estou falando de coisas terrenas com você e você não me entende? Quem dirá eu dizer coisas espirituais ou celestes? Você não vai entender mesmo, Nicodemos. Sabe por que Nicodemos não entendeu o que Jesus estava falando? Porque ele não foi convencido. Como nós podemos ser convencidos por Deus? A Bíblia relata que só tem uma maneira de ser convencido. Lá no livro de João, capítulo 16, diz que ninguém pode ser convencido se não for pelo Espírito Santo de Deus. João 16, versículo 7 e 8 diz assim: eu lhes afirmo que é para o bem de vocês. Jesus, quando estava prestes a partir, a entregar sua vida na cruz, ele disse isso para os discípulos: eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, o que ele vai fazer? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Primeira coisa que eu pergunto para vocês: o que faz você sair numa manhã de domingo da sua cama? Quando eu me levantei hoje pela manhã, estavam 14 graus. Sair, tomar o seu banho, tomar o seu café, ajeitar as crianças,
e vir para um culto numa igreja. O que faz fazer isso num domingo de manhã? Ah, pastor, eu estou determinado. Pode até estar. Mas a base de tudo que nós estamos fazendo aqui, meu querido, não esqueça, é porque o Espírito Santo de Deus o convenceu primeiro. Talvez você nem saiba disso ainda, talvez você vai receber essa informação hoje, mas o Espírito Santo de Deus te convenceu. Te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Te convenceu de que com as suas próprias forças não dá. É uma moeda jogada ao ar, cara ou coroa, 50% de chance. Pode dar certo, pode não dar. É muito incerto. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem, e Ele, somente Ele, te revela o verdadeiro caminho, te revela por onde caminhar e como fazer para alcançar os sonhos de Deus para o seu coração, aí tudo muda. Você é convencido. Eu digo que o Espírito Santo de Deus, ele é melhor do que qualquer vendedor. Até porque o vendedor, ele tem um interesse próprio. Lógico, na sua comissão, no seu dinheiro, seja lá o que for. Enquanto o Espírito Santo, ele tem um interesse nobre, que é a sua salvação, que é o seu coração depositado aos pés dele. Como vocês sabem, nós estamos aqui numa sequência, e ao longo desse ano de 2017, até o nosso 4º aniversário como igreja, em maio do ano que vem, nós estamos falando sobre o ano do reino, a importância do reino. Jesus foi muito claro com Nicodemos: você não entra no reino se não nascer de novo. Mas como eu posso fazer isso? Como eu posso nascer do Espírito? Quando o Espírito Santo te convence. Mas tem um papel nosso fundamental? Claro que tem. Deus não age sozinho. Ele vem até você, Ele se manifesta até você, Ele apresenta as opções diante de você, mas está nas tuas mãos deixar-se ser convencido ou não. Isso é balela. Eu passei anos da minha vida que era muito interessante a maneira como eu enxergava o Evangelho. Existe um conceito formado, eu não vou nem falar que é um pré-conceito, porque não é um preconceito, é um conceito bem formado, mediante algumas bizarrices que nós vemos em igrejas que se apresentam na TV, ou até em alguns locais aí na rua. E existe um conceito formado de que igreja é um local que é um local de manipulação, de fazer lavagem cerebral, é um local onde você vai para ser extorquido. Existe esse conceito formado, e é muito difícil você quebrar esse conceito da vida de alguém. Eu tinha esse conceito muito bem definido no meu coração, e eu pensava, é a última opção, eu não entro numa igreja por nada. Deixa eu quieto aqui, continuar com as minhas práticas, com a minha religiosidade. Eu não dependo de igreja, não dependo de homens para isso. E eu fiquei assim por anos, até o dia em que o Espírito Santo de Deus literalmente bateu a porta, como se fosse um ótimo vendedor. E ele pediu educadamente para entrar. Eu falei, vamos conversar. E eu comecei a dar ouvidos, eu comecei literalmente a deixar ouvir o que ele tinha a me dizer, e comecei a contra-argumentar. O problema que nós temos, meu querido, para a transformação das nossas vidas, é que nós não deixamos Jesus falar conosco, não deixamos o Espírito Santo falar conosco. Como que você quer saber a verdade, se você não quer ouvir a verdade? Eu era assim. Então é muito diferente. Uma coisa é, Deus quer falar com você e você fala, não quero nem ouvir. Olha, a palavra diz, não, isso aí é mentira, isso é coisa escrita por homens, isso aí é toda uma forma de manipulação. Quando você se fecha dessa maneira, não adianta. Agora, quando você abre para o diálogo, quando você fala, tá bom, Senhor, fala que eu vou argumentar. E eu fiquei com Deus assim muito tempo, meses e meses. Eu lia alguma coisa na Bíblia, falava, até tem razão, mas, eu sempre tinha um mas, eu sempre tinha um porém, eu sempre tinha um todavia, eu sempre tinha ali, literalmente, algo que me deixava fora do que Deus estava querendo me dizer. Mas eu deixava aberta a porta. Vamos discutir. Por exemplo, quando começou isso, vamos ser mais literais, eu tinha um colega, um amigo de cursinho, na época do cursinho, e era esse camarada que o Espírito Santo usava. Ele vinha até mim e falou, Rogério, você viu, a Bíblia aqui diz, no começo falava, cara, nem vem, você sabe da minha origem, sabe da minha história, sabe da religião dos meus pais, não vem que eu não vou cair nessa.
E por muito tempo eu fiquei assim. Até o dia que ele começou a ser um pouco mais, olha, ouve só isso aqui e pensa no que eu estou te falando. E aí ele foi, leu um versículo, eu fiquei meditando naquilo. Falei, não vou discutir mais com esse cara é muito chato. E aí eu fiquei pensando naquilo. E quando eu fui colocar minha cabeça no travesseiro à noite, aquele versículo estava ecoando na minha cabeça. E foi muito estranho, porque aquilo começou a fazer sentido para mim. Eu falei, quer saber? Talvez esteja certo isso aqui. E quando eu fui abrindo o diálogo, aos poucos o Espírito Santo teve liberdade de entrar na sala, na cozinha, no banheiro, no quarto. Eu abri a minha casa e ele foi entrando. E de uma maneira doce e agradável, de uma maneira não forçada, de uma maneira jamais imposta, ele me trouxe a revelação da verdade, ele me convenceu do juízo, da justiça, do pecado. É assim que funciona. Onde eu quero chegar com isso, meus queridos? Eu quero chegar que não adianta você querer milagres, bênçãos, transformações absurdas de Deus, se você não deixa que Ele dialogue com você. Paulo diz, estou convencido. Para que você esteja convencido, alguém tem que te trazer uma informação nova. Alguém tem que te mostrar um novo panorama que você não está enxergando. Alguém tem que te mostrar uma via que você não estava vendo, para ser convencido de uma novidade. E para que isso aconteça, você tem que também estar aberto ao diálogo. O problema de nós cristãos é que muitas vezes nós não estamos abertos ao diálogo. Nós não queremos ouvir. Por quê? Porque temos medo. Verdade ou não? Temos medo de perder nossos valores, nossas manias. Temos medo de perder aquilo que nós já estamos convictos há tantas décadas. É assim ou não é? Não, mas eu sempre fiz assim. É assim e acabou. Meu pai me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim. É assim que funciona o mundo. Não é isso que a gente ouve? Não, meu querido, você tem que vir, e uma vez no Evangelho, você tem que mudar a sua perspectiva de negócios. Você tem que deixar de ser injusto. Você tem que começar a ser justo com os seus funcionários, com os seus clientes, com o governo. Ah, não, pastor, não dá. Não dá porque o mundo é assim. Tem que ser assim. Mas quem falou? Não, todo mundo. Você já ouviu isso? Todo mundo? Eu converso muito, é muito engraçado. Às vezes você vê que chega um ponto na nossa vida que até nossas pequenas discussões têm base bíblica. Toda vez que eu e a pastora a gente começa a discutir alguma coisa, porque a gente discute, amém? Somos casal, não somos seres angelicais. Nós temos, às vezes, conflitos. Não conflitos de agressão, nada disso, mas temos conflitos de ideias. E muitas vezes eu gosto muito dessa pergunta, e é muito engraçado que eu sempre coloco ela na parede quando eu pergunto isso para ela. Mas quem falou isso? E ela, todo mundo. Mas aonde está isso? Está na internet. Todo mundo faz isso. E eu fico maluco com isso. Eu falo, você não é todo mundo. Já ouviu essa frase de mãe? Frase de mãe, né? Minha mãe falava isso muito para mim. Você não é... Mãe, mas todo mundo vai para essa festa, me deixa aí. Você não é todo mundo. Aprendi direitinho com a minha mãe. Hoje eu uso com a minha esposa. Tadinha mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós criamos conceitos. E nós temos medo, dó ou qualquer outro sentimento em abandoná-los. Ah, mas meu pai me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim, minha esposa faz sempre assim e não quer mudar. Não quero, por quê? Não, porque todo mundo faz. E aí a gente se nivela, desculpe a sinceridade, a gente se nivela muito raso, muito por baixo. A gente começa a nivelar nosso nível de cristianismo, nosso nível de santidade, nosso nível de prosperidade financeira, nosso nível de ministério. A gente começa a se nivelar com todo mundo. Não, mas todo mundo está assim, então. Bom, a crise está aí, está todo mundo sem dinheiro, então está todo mundo sem dinheiro, então tudo bem, eu vou me nivelar, porque eu tô na média. Está todo mundo sem dinheiro mesmo, então eu estou bem, não estou diferente de todo mundo. Não, mas todo casamento é frustrado. Ih, você já viu alguém casado feliz? Não, isso aí é só fachada, o pessoal vê. Bom, já que todo mundo é assim, então eu mantenho meu casamento ali naquela fachada, porque eu estou na média, eu estou igual a todo mundo. Não, pelo amor de Deus, não. Não foi para isso que Cristo nos chamou. Cristo nos chamou literalmente para sermos livres. Só que para que eu seja livre,
eu preciso abrir o canal de comunicação com o Espírito Santo e deixar ele me convencer, ou não. E você pode argumentar com ele, fica tranquilo. Ele não vai impor nenhuma verdade dentro de você. Eu só peço, pelo Espírito de Deus, que você abra o canal de comunicação. Se algo que você realmente acredita, e você entender que aquilo não é assim, tudo bem, ele vai te respeitar. Mas você precisa abrir o canal de comunicação e começar a ter a ousadia de perguntar para Deus: Deus, o que eu preciso mudar? Deus, como eu devo agir no meu casamento? Deus, como eu devo agir no meu trabalho? Deus, como eu devo agir com relação à igreja? Deus, como que eu devo agir com relação a essa política suja que nós vemos cada dia nas TVs e nos jornais? Nós temos que ter a ousadia de perguntar para Deus, para que Ele comece a nos mostrar o que é verdade. Amém? Amém? Olha o que Paulo falava. Paulo, no livro de Atos, capítulo 26. Livro de Atos, capítulo 26. Paulo estava diante do rei Agripa. Ele tinha sido preso por proclamar o nome de Jesus. Ele estava pronto a ser transferido para Roma, para ter que se defender perante César. E qual era o crime? Pregar o nome de Jesus. Então ele diz o seguinte: quando ele percebe que o rei Agripa estava com o coração endurecido, ele fala: quer saber? Olha o que diz aí no versículo 9: eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Ele deixa claro para o rei Agripa, fala: olha, eu não sou diferente de você. Eu também me opunha, eu também achava um absurdo esse negócio de Jesus, eu também achava um absurdo esse negócio de igreja, eu também achava um absurdo esse negócio de evangelho, eu também achava um absurdo esse negócio de querer ser justo, de querer fazer com que os nossos filhos sejam uma luz no meio de uma geração corrupta e escurecida. Eu também achava um absurdo tudo isso, esse negócio de religião, de Deus, eu achava tudo isso um absurdo. E Paulo diz mais: eu estava convencido de que eu tinha que me opor, eu tinha que ir contra, eu tinha que lutar contra isso. Paulo tinha uma convicção. Mas o que fez Paulo mudar de ideia? O que fez Paulo mudar de ideia? Se você volta lá na história, no livro de Atos, você vai entender que Paulo, na verdade, teve um encontro íntimo e real com Jesus. E porém, quando Jesus se apresentou para ele, ele perguntou: quem és tu? Quem és tu, Senhor? E Jesus falou: sou Jesus, a quem você persegue. Imediatamente, Paulo se rendeu e abriu um diálogo com o Espírito Santo. O Espírito Santo fez a vontade. Sabe por quê? Eu vou ser mais claro. Sabe por que às vezes nossos casamentos não vão para frente, nossos recursos, nossa vida social? Sabe por que às vezes nós temos enfermidades terríveis da alma? Porque nós não abrimos o canal de comunicação com o Espírito Santo. Nós não deixamos Ele nos mostrar e nos convencer da verdade. Infelizmente é uma realidade. Ontem nós tivemos um culto de oração aqui. Um sábado a cada 2 meses nós temos um culto voltado apenas para oração. E uma coisa muito interessante que a Sara estava falando, me chamou a atenção, que é justamente o fato de que quando nós pensamos em oração, primeira coisa, nós pensamos em penitência, né? Lembra? Lá na outra igreja cristã, como é que funciona? Ah, eu pequei, você pecou, o que você fez? Eu fiz isso, isso, isso. Então, como penitência, você vai rezar isso, isso e isso. Não é assim que funciona? É uma penitência. Quando na verdade a oração é um privilégio que nós temos de abrir um canal de comunicação com Deus. Está errado essa visão de penitência, não deveria ser assim. Agora, mesmo que nós venhamos abrir esse canal de comunicação, tem uma outra coisa importantíssima nessa comunicação: não pode ser um monólogo, não pode ficar só Deus me ajuda, Deus me livra, Deus me liberta, Deus me cura, Deus me salva, Deus tem misericórdia, Deus... E não ouve o que o Espírito Santo quer falar com você. Até quando nós vamos orar, nós ficamos muito presos em apenas pedir, mas não estamos prontos, não estamos convencidos de que nós temos que também sossegar e ouvir o que Deus tem que falar conosco. Por isso que domingo, na hora do culto, é um momento bom. É um momento bom que vocês têm aí de sentar, abrir o coração e falar: eu vou deixar Deus falar comigo através de uma mensagem. Paulo também estava convicto disso. E olha o que fala lá em Romanos, capítulo 8. O Espírito Santo entrou de tal maneira no coração de Paulo, de tal maneira,
que por mais problemas que ele enfrentasse, como nós cantamos aqui, ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha frutos, ainda que pode acontecer o que for, eu vou me alegrar em Deus. Olha o que Paulo fala sobre esse amor. Eu estou convencido, capítulo 8 de Romanos, versículo 38 e 39. Eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Nada, nós cantamos isso aqui também. Nada vai me separar do seu amor, o seu amor não falha. Sabe que nós estamos convencidos igual Paulo? Paulo diz: eu estou convencido de que nada e ninguém poderá me separar do amor que está em Cristo Jesus. Nós precisamos estar convencidos disso. Nós precisamos. Pastor, por que nós precisamos? Se você quer ter uma vida plena aqui nesse local, nesse mundo físico, terreno, que vai durar aí mais alguns anos, e se você quer ter uma vida eterna digna na presença de Deus, nós precisamos conversar com o Espírito Santo ao ponto de falar igual Paulo: eu estou convencido que nada pode me separar. É engraçado porque isso aqui faz a divisão entre o cristão maduro e o cristão imaturo. Por quê? O cristão imaturo, quando vem o problema, vem a fome, vem a falta de dinheiro, vem a briga, vem a confusão, vem a enfermidade, ele literalmente se revolta contra Deus e diz: Deus não me ama. O sentimento que o invade é um sentimento de ser largado, de ser desprezado por Deus. Enquanto o cristão maduro, aquele que deixou o Espírito Santo falar com ele, aquele que abriu o canal de comunicação e foi em busca da verdade, esse cristão, ele diz: estou passando por um problema aqui, glória a Deus. Mas ali, tá vendo, vai piorar. Você viu a situação econômica, você viu o que está acontecendo lá no Congresso? Vai ficar pior. Amém, Deus vai nos dar vitória. Não, mas espera aí, você não está entendendo, a coisa vai ruir de vez, o seu ramo de negócio não tem mais jeito. Então Deus vai me dar uma nova estratégia, eu vou para um novo ramo. Ele não vê impedimento. Olha, você está com câncer, glória a Deus, se Deus quiser Ele me cura, se não quiser eu vou estar com Ele eternamente. Meu Deus, que frase de maluco. Uma das coisas mais fortes que eu vi na minha vida foi uma pastora amiga nossa, que enterrou o filho dela. O filho dela tinha quantos anos na época? 9? Ele tinha 9 anos e ele lutou contra a leucemia, acho que desde os 5, 6, uma coisa assim. E todo aquele processo, aquela coisa. E aqueles anos, a gente sempre perto dela, a gente não via ela blasfemando. Do tipo: Deus, o que o senhor não vê? Não, ela chorava sim, sentia dor pelo filho sim, mas estava lá sempre de pé, sempre animada. E eu falava: meu Deus, essa mulher não existe. No dia do enterro, eu confesso que eu estava, acho que talvez mais bagunçado do que eu, e todo mundo que estava ao redor talvez estava mais bagunçado que ela. Ela chorava muito, obviamente. E ela não falava nada, não dizia uma palavra sequer. Passou todo aquele velório muda, quieta ali. E a gente, aquela situação, você sabe como é velório, né? Uma coisa é ir num velório de uma pessoa de 90 anos, né? Você está ali, é aquela frase básica: poxa, né? Cumpriu o papel dele, né? Foi. Agora, quando você está no velório de uma criança de 9 anos, filho de um pastor, onde estava Deus? E ela quieta. Até o momento do sepultamento, quando literalmente desceram o caixão, essa mulher começou a orar no meio de todo mundo. Eu falei: Deus, aumenta a minha fé. Ela disse: Senhor, o Senhor sabe a dor que eu estou sentindo. Afinal de contas, o Senhor viu seu filho morrer. O Senhor entende o que eu estou passando agora. Mas eu não ouso blasfemar contra o Senhor. Eu quero te agradecer pelos 9 anos mais maravilhosos que o Senhor me concedeu até hoje. Obrigado por eu ter o privilégio de passar esses 9 anos com Ele. E em breve nós vamos estar juntos lá no céu. Você tem noção do que é isso? Era uma multidão de gente naquele velório, naquele enterro. Uma multidão de gente que, olha, o mais forte ali chorou por uma meia hora depois disso.
E ali eu saí daquele enterro falando: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Isso nem a morte, nem a luta, nem a angústia, nem a nudez, nem a espada, nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nada. O que vai nos separar? Como que uma pessoa chega a fazer uma declaração dessa? Detalhe, não é da boca para fora não, tá? Você vê o dia a dia da vida da pessoa, você vê que ela estava convicta do que ela estava declarando. Não é palavra soltada ao vento, é atitude. E o que leva cada um de nós a chegar a um fortalecimento desse, a ponto de talvez ver a empresa falindo diante dos nossos olhos, sem sentindo impotente, e no outro dia levantar essa resiliência? Da onde vem isso? Para levantar no outro dia e falar: Senhor, vamos começar do zero, vamos começar um outro negócio. Ver o casamento chegando num estado lastimável e falando: não, vamos começar de novo, vamos fazer um curso de casados. Tivemos formatura do casados nessa sexta-feira. Como eu gosto dessas formaturas, meu Deus. Curso maravilhoso, é a hora de acertar, restaurar casamentos. Meu casamento já está bom, ótimo, venha para ficar melhor ainda, para aprender o que não fazer. Aprenda com os erros dos seus próprios irmãos, quando eles compartilham ali, e procure deixar o seu casamento cada dia mais alinhado. Tem como nós vivemos uma vida plena nessa terra? Tem. Mas o único esforço, e eu digo, único não, mas o maior esforço que nós temos que fazer é nos deixar ser convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Se a gente não abre o diálogo, a gente fica com a nossa mente ali: não, é assim que funciona e acabou. Mas quando eu abro o meu coração e falo: Espírito Santo, me mostra como é que o Senhor pensa, me mostra como é que o Senhor quer agir, Ele começa a nos convencer, e a nossa vida vai sendo transformada, amém? Paulo estava convencido disso: nada me separa desse amor de Deus. Estou resfriado, glória a Deus. Estou saudável, glória a Deus. Estou com um tumor, glória a Deus. Em tudo damos graça. Paulo é até mais radical, né? Paulo chegou num ponto de falar: olha, se eu estiver vivo, ótimo, porque eu tenho mais tempo para proclamar o Evangelho. Se eu morrer, maravilhoso. Acabaram os meus problemas, acabaram meus sofrimentos, e eu vou estar eternamente com Deus. Olha o entendimento que Paulo tinha da morte. Era lucro. Ele usou esse termo: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pastor, dá para a gente caminhar algo parecido com isso? Claro que dá. A partir do momento que nós deixamos o Espírito Santo de Deus nos convencer, nós abrimos o diálogo. Agora, se a minha Bíblia vive fechada, se os meus lábios em oração vivem fechados, se os meus olhos para aquilo que Deus está fazendo na criação aí fora estão fechados, como? Não tem como. É o meu papel abrir a porta quando Deus abre. É a minha função abrir a porta, abrir a Bíblia, abrir os lábios em oração, abrir os olhos para o que Ele está fazendo ao meu redor. É o meu papel. Não vou dizer negociar, mas abrir uma comunicação direta com o Espírito Santo de Deus. Isso Deus não vai te obrigar. Isso Ele espera que você faça. Amém? Amém? E vamos lá, para encerrar em Filipenses capítulo 1, eu quero deixar algo que eu estou convencido. Quando o próprio Paulo escreve à igreja que estava em Filipos, ele diz isso, e eu quero dizer a mesma coisa para vocês nessa manhã. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu estou convencido disso, amém? Ontem no fim do dia, depois do culto de oração, eu estava conversando com a pastora Vanessa, e um certo abatimento tentou tomar conta do meu coração. Sobre como é difícil fazer igreja. Ainda mais se você tem uma intenção de fazer igreja, abrindo mão de conceitos mundanos e de extorquir pessoas. Quanto mais você quer ser justo, sério e honesto, mais difícil é o caminho. Assim a Bíblia ensina. O caminho para a salvação, ele é estreito. O caminho que leva à perdição é largo. E ontem um abatimento tentou me tomar assim, a gente estava conversando sobre igreja, sobre o aprisco mais especificamente. E aí quando eu voltei para casa eu fiquei pensando nisso, e o Espírito Santo, quando eu coloquei a cabeça no travesseiro, eu falei: Senhor, só o Senhor para me convencer do contrário. E Ele conseguiu.
E ele me deixou essa palavra, e eu volto a ler: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra na vida de vocês, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe que isso me trouxe uma paz ao coração? Porque às vezes nós líderes, nós pastores, vocês talvez não tenham ideia disso, mas às vezes a gente se coloca numa situação de culpa. Às vezes a gente fica, puxa, mas você vê, determinada coisa não funciona, você vê às vezes um relacionamento conturbado, às vezes você está lá, está discipulando alguém e vê ele passando por dificuldades financeiras, dificuldades espirituais, dificuldades diversas, e você quer fazer alguma coisa, e você ora, você jejua por aquela pessoa, você chama para conversar, você mostra a verdade, e o caminho parece que não muda, e as atitudes não mudam, e nós líderes começamos a nos sentir um pouco culpados, falando: o que mais eu posso fazer para transformar isso? E graças a Deus que não somos nós, mas é o Espírito Santo, aquele que começou a boa obra na sua vida. Ele é fiel e justo para concluí-la. E é a hora que nós podemos descansar e saber que, se vocês abrirem o canal, o diálogo, o coração, para que o Espírito Santo os convença, tudo irá bem. Caso isso não aconteça, cabe a nós somente lamentarmos e continuar nosso caminho. Cabe nós somente a ficarmos tristes, sim, por vermos às vezes o sofrimento de um irmão tão querido, mas nós não podemos ficar parados, nós temos que continuar para o alvo, a fim de que outros também alcancem esse contato, essa salvação em Jesus. Então, meu querido, de todo o coração, o que eu digo para você nessa manhã, para a gente encerrar aqui: eu não sei exatamente qual circunstância talvez você esteja enfrentando, tem coisas específicas que só você e Deus sabe, nem a pessoa mais próxima, nem seu esposo, esposa, filho, pai, mãe. Tem coisas que só você e Deus sabe o que realmente está aí no teu coração. E o que eu te desafio nessa manhã é deixar que Ele te convença. É que você saia daqui hoje ao menos convencido de que só Ele pode transformar o nosso coração. Lá em Romanos 12, não está aqui a referência, mas eu gosto muito dessa passagem. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz: não se conformem com este mundo. Ou em algumas traduções fala: não se conformem com este século, mas transformem-se a si mesmos pela renovação do seu entendimento, para que então possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar o melhor de Deus? De fato, tem que mudar sua maneira de pensar. E para mudar sua maneira de pensar, só estando convicto. Porque mudar a maneira de pensar por uma coisa que você não acredita, vai por mim, vai chegar uma hora que você vai ficar frustrado. Sabe por que tem tanto cristão frustrado? A gente usa o termo desviado, né? Tanta gente que um dia abraçou o evangelho e hoje está aí todo machucado, está numa vida deplorável, desviado da verdade, dos caminhos de Deus. Sabe por que isso acontece? Porque no fundo, nunca foram convictos do que Deus fez por eles. Paulo fala sobre isso. É impossível que, uma vez de fato iluminados pelo Espírito de Deus, deixemos isso para voltar às trevas. É impossível. Então, o que eu tiro de conclusão disso? Eu tiro de conclusão que essas pessoas de fato nunca foram convencidas pelo Espírito Santo, nunca deram abertura para que o Espírito Santo mostrasse a verdade a elas. Eles simplesmente adentraram numa religião, mudaram a maneira de falar, mudaram a maneira de vestir, mudaram a maneira de agir, mas não mudaram a maneira de pensar. Eu estou convencido de que o Espírito Santo vai concluir a obra na vida de cada um de vocês. E eu espero que você esteja tão convencido quanto eu disso. Amém?